existe a possibilidade de do atlético, do coração atlético, que vem aquela hipertrofia. Nós vamos depois destrinchando isso, só depois que passar, até onde ele tá bom onde é o e onde começa a ficar doente e dali migrar para o dilatado. Com certeza, isso, não é? Sim. Com certeza. O que tem que diferenciar primeiro é o que é um coração do atleta, Perfeito. o que é uma hipertrofia de um coração do atleta, seja ela excêntrica ou concêntrica, do que um coração doente, por exemplo, o efeito de uma cardiotoxicidade gerada pelo uso anabolizante ou de um quimioterápico, por exemplo, sim. né? Até mesmo da própria radioterapia entra dentro, isso também pode estar relacionado, de um coração do atleta, né? O coração do atleta, ele nada mais, nada menos do que um coração que sofreu uma adaptação àquele estímulo esportivo, ou seja, exercido por ele, que a sua modalidade, cada modalidade, depois a gente pode falar disso, cada modalidade vai fazer com que esse coração se adapte. Só que o mais importante de tudo é que essa adaptação não há perca de função. O Lu, a grande preocupação do Lu, do ecografista, ainda mais ele que com a técnica avançada, quando a gente fala avançada, não é que nós detenhamos isso, algo parecido, não. É que os estudos, né? O Lu vai depois falar bem isso aí, sobre o que é a ecografia avançada. O ecografista, onde ele domina o strain e esse myocardio work, que são essas técnicas inseridas nessa ecografia, ele tem uma ferramenta, costumo dizer, surreal, porque o que o Luciano dá de informação é tão preciso e tem uma acurácia tão grande, aonde corrobora muito no desfecho final do tratamento desse paciente. E o que ele está muito preocupado ali durante esse exame é saber se esse coração não vai ter perca de função, porque o coração do atleta não perde função. E dentro das especificações do treino de trabalho do miocárdio dele, ele tem uns dados que a gente chama, justamente, ele vai medir essa eficiência do coração, né? A perda da função está relacionada à perda de eficiência desse músculo. E há um dado muito preciso que ele avalia a eficiência desse músculo, né? Então, a grande diferença é essa, que o coração do atleta, ele sofreu estímulo, se adaptou, mas ele não perdeu a eficiência, não perdeu a função. Já o coração doente, seja ele por qual for a causa, a etiologia, há uma perca de função. Há uma alteração, às vezes, muitas vezes, uma alteração estrutural já associada ali. Vamos avançar, que eu vou pegar esse gancho aqui, só na imagem, Raul, o doutor aqui, então, um outro corte, né? Sim. Só para as pessoas entenderem o que os doutores estavam falando em relação à espessura de parede. Sim. A hipertrofia lá excêntrica, né? E a hipertrofia concêntrica. Aqui quem tá vendo de casa? Aqui é uma hipertrofia. Isso aqui é um coração normal, digamos assim, que você tem uma relação de parede e cavidade dentro de uma normalidade, que a gente considera 0,42, abaixo disso. Tá? Então, quando você mede a parede aqui, você tem uma parede aqui que tem uma espessura de 10, né? A parede posterior de 10, né? Isso é através de medidas ecocardiográficas. E você analisa o tamanho do diâmetro dessa cavidade. E você tem uma relação menor que 0,42, entre aspas, é um coração dentro de uma normalidade, considerando a funcionalidade do coração sendo normal. Naquela imagem mais abaixo ali, se você for olhar a relação, vamos supor que aqui seja uma relação de 42 com... Vamos botar 44 com 9 de espessura. Claro que a gente usa a parede posterior hoje para poder fazer esse tipo de relação. Então vamos botar aqui, você tem uma parede posterior de 9 milímetros e um tamanho de cavidade de 45. Por exemplo. Tá? Hoje a gente teria a relação de parede desse paciente seria de 0,4. Então está abaixo de 42 e o tamanho da cavidade dele é normal. Então, em teoria, esse paciente teria um coração normal. Né? Mas a gente considera normal porque tem paciente que pode ter essa relação e ter doença. Sim. E ter doença. Sim. Tá? Muito comum. E aí você não vê você pega lá na injeção, não está injetando tanto que deveria, ou às vezes não está esvaziando direito a câmara, teria ido, não? Relaxando bem, exatamente. Já começa aqueles distúrbios de relaxamento diastólicos, etc. Vamos entrar nisso. E na verdade, né, eu vou até começar do Lu, ele consegue ver uma pré-disfunção diastólica. Perfeito. Tá? Ou seja, a gente está ganhando com a técnica que ele domina, ou seja, que existe hoje, ele consegue prever antes da doença estar estabelecida.
E aí tem que pegar para a gente já intervir. Se a gente for comparar com os exames convencionais, né, o ecocardio bidimensional somente sem você utilizar a técnica do strain do trabalho miocárdico, né, você está deixando, às vezes, de ver doenças 10 anos antes. 10 anos antes. Sim, é surreal. Você consegue diminuir a mortalidade do paciente enorme, né, irmão? Mas não é que a gente não está vendo, é que a técnica não permite ver. Técnica que você não utiliza o strain de trabalho miocárdico não vai te permitir ver, mas já está lá instalado. Sim. Quando você faz análise com análise avançada, com essas outras técnicas para fazer avaliação, já tem alteração. Não é que a gente está vendo 10 anos antes. Já está presente. É que a tecnologia que está embarcada, ela é muito boa para ver essas alterações. E aquilo iria aparecer nos tradicionais 10 anos depois. O que não vai ver é justamente isso. O eco convencional, ele tem uma importância fundamental. Sim. Fundamental. Até todos os exames, né, cardiológicos tradicionais, eles têm uma importância enorme, para começar pelo eletro. Né? Então, e cada um está relacionado também com a ideia de um diagnóstico, tá certo? Claro. Só que o que a gente fala, porque com a técnica que o Luciano realiza, que ele tem essa proficiência, é que acaba ganhando evolução de doença, porque você está comparando justamente com esse eco convencional. Né? Então ele consegue ver, às vezes, que a evolução daquele atleta, já falei, adentrando dentro da modalidade esportiva, ele às vezes não consegue ter esse alto rendimento, está faltando, geralmente, o brilho que a gente fala ali, o ponto final, o ajuste para ele chegar e ter o desempenho. O Olímpia, né, do bodybuilding, chegar na Olimpíada por causa do coração. E o pessoal se esquece, desculpa, doutores, se você de interromper já, que a gente começa aqui, eu amo medicina, a gente vai entrando, que o coração, para muitos que não entendem, é um órgão endócrino também. Sim, é um órgão endócrino. Hormônio. Então começou a mexer nessa pressão, aí começou a mexer em toda a questão endócrina. Nós vamos falar disso. Mas que maravilha, vocês fazem esse exame avançado na clínica de vocês, né? O Luciano ele faz a ecografia avançada, ele domina isso. E o que é interessante é que ali na clínica, já falando um pouquinho, não vamos falar especificamente do nosso exame, mas falando sobre a questão dessa técnica, o Luciano ele faz a ecografia dentro do trabalho da gente, e aonde essa ecografia, onde essa avançada possibilita essa análise totalmente apurada, e a palavra que ele fala muito bem, robusta, né, irmão? Sabe? Esse é patognomônico do Lu. Então, assim, essa avaliação robusta que ele faz dentro dessa ecografia, a gente consegue correlacionar dentro dos outros exames que nós temos. Então, o que o Luciano enxerga, eu, na parte estrutural, anatomo-funcional, eu vejo na parte fisiológica e metabólica. Perfeito. Com a ecografia, com teste cardiopulmonar. Então, um exame, por isso a ideia de estarmos juntos, né, veio disso aí. Inclusive, a ideia, eu sempre costumo dizer em todo podcast onde eu vou, o idealizador desse projeto é o Luciano, onde eu entrei, ele me convidou justamente por a gente gostar e cada um tá focado nesse exame, onde ele sempre falava, irmão, juntos somos mais, juntos podemos fazer mais, juntos podemos estudar mais, podemos ser mais específico, você dentro justamente do teste cardiopulmonar e eu na ecografia, e com os outros exames a gente vai poder gerar um conhecimento melhor e ser mais contundente nesse caso de gerar uma melhor saúde, melhor informação ao nosso paciente. Né, irmão? Essa foi a ideia do que ele sempre quis isso. Eu pego não te interrompendo, mas complementando, imagino não só a grandiosidade, a valia dessa união, mas a dificuldade também de vocês desbravarem, imagino, por um N pequeno de captação focado no fisiculturismo, no bodybuilding ou no alto rendimento, porque imagino, a não ser por causa de esportes olímpicos que tem mais investimento, que se tem uma amostragem maior. Do contrário, como vocês acredito eu que são poucos que têm essa questão ainda em conjunta com esse exame, etc., o N que vem aparecendo, o número de pacientes com tais, isso vem fomentando cada vez mais até dar algo mais robusto, porque, por exemplo, eu tenho livros aqui de exames de análise clínica de atletas. Nós temos valores de referência que não está na população, né? E ainda temos pouco, então nós temos muitas coisas que vêm de jogos
de outros esportes, mas não específico, da musculação, de exemplares humanos com uma massa muscular maior e com uma polifarmacia ainda, né? Com bastante questão hormonal. Então, imagino que isso vocês também venham desenvolvendo, junto com poucos outros médicos, acredito eu, os valores de referência, digamos assim, dessa particularidade. O que a gente percebe, o que a gente percebe é que, assim, graças a Deus a medicina hoje, dos anos para cá, ela é baseada em evidência. Sim. Né? Então, assim, poucos estudos existem sobre justamente isso que a gente está falando, sobre o treino, sobre o trabalho do miocárdio, sobre o usuário do anabolizante. Sim. As coisas já estão estabelecidas, algumas drogas, associações, dentre elas a mais estudada, a oxandrolona, que você, né, todo mundo sabe disso, do efeito dentro dessa estrutura do sistema cardiovascular. Mas o que acho que eu e o Lu somos, assim, me sentimos lisonjeados de ter hoje, que eu costumo dizer, os high pros dentro do bodybuilding, dos atletas profissionais. Graças a Deus, nós nos sentimos lisonjeados, né, irmão, de poder fazer essa análise cardiovascular. Então, a gente consegue evidenciar o efeito desses anabolizantes nesse coração propriamente dito, nessa estrutura desse miócito, desse sistema cardiovascular como um todo, e acaba sendo como uns anais nossos. A gente faz o banco de dados nosso, onde já um grupo onde a gente começou no Rio, onde fizemos a nossa formação, já tem um número aí, acho que cerca, não chega de 50 pessoas hoje, acho que no Brasil fazem isso, né, irmão? Não tem 50, acho que 15. Por isso que eu estou dizendo que é extremamente valoroso o trabalho de vocês. E aonde que a gente faz? A gente tem essa evidência, a gente começa a ter a nossa catalogação, Sim. A gente tem o nosso banco de dados, a gente começa, então, a ter uma previsibilidade e acompanhar esses atletas. E aí o buraco é muito maior, Mário. Veja, porque o usuário de anabolizante, eu costumo dizer, isso já é um clichê meu, que hoje no Brasil, e no mundo, sem dúvida nenhuma, mas no Brasil, a questão do anabolizante é uma questão de saúde pública. Concordo. E eu costumo dizer que se as autoridades, principalmente as autoridades dentro da área da saúde, continuarem a fazer vista grossa sobre isso, porque às vezes nós mesmos aqui recebemos porrada, né, irmão? Dentro dos nossos próprios colegas que acham que eu e o Luciano estamos fazendo uma apologia ao uso anabolizante, que o cara que vai... Isso fica bem claro para vocês de casa aí, pessoal. Eu, né, doutor Alexandre, o doutor Luciano, não incentivamos a nenhum paciente nosso, a nenhuma pessoa a usar anabolizante. Muito pelo contrário. O anabolizante, nós costumamos dizer que uma hora ou outra, a conta, o boleto vai chegar para você. E vai chegar na tua casa. O que nós possibilitamos hoje percebemos, né, irmão, que usuários de anabolizante, independente, atletas ou não atletas, esportistas ou não esportistas, usuários recreativos ou não, são discriminados. E eu, Luciano, temos uma fluência, ou seja, nós somos, a sociedade partiu nossa parceria porque primeiro somos amigos. E daí então gostamos do esporte, onde ele me convidou, temos um pacto onde nós não discriminamos nenhum paciente nosso que ele decide utilizar o anabolizante. O que nós fazemos é falar a realidade para ele, dos prós e contras. Foi o que o Luciano, a primeira discurso dele aqui foi isso. Nós falamos prós e contras. E nós não incentivamos, muito pelo contrário. Agora, nós vamos discriminá-lo. Não vamos dizer assim, volta depois, quando você parar de tomar o anabolizante, você volta depois que eu vou tratar você. E olhe lá. E é uma realidade, isso é uma tremenda hipocrisia. Porque os benefícios que o anabolizante faz, seja o empresário chega pra gente no nosso consultório e fala assim, doutor, eu não vou deixar de usar anabolizante porque quando eu passei a usar anabolizante agora, eu me sinto mais vivo. A minha empresa gerava X de reais. Hoje ela gera quase 8x. Eu estou mais presente na minha casa, eu consigo otimizar o meu tempo. Eu tenho mais tempo para o meu filho, eu consigo estar melhor com a minha esposa. Então, assim, esse cara não vai deixar de usar anabolizante. Então, o que eu faço? Ele não vai deixar, mesmo ciente dos riscos, eu quero esse cara próximo da gente, né, irmão? Isso é o mais próximo possível. Para a gente poder, através de exames, acompanhar a evolução dele e ele enxergar que o que ele está fazendo com o uso abusivo está sendo deletério para ele. E ele vai ter uma longevidade diminuída. Ele vai ter uma sobrevida menor. Quando a gente começa a mostrar isso para eles, a gente, graças a Deus, temos conseguido mudar a cabeça de muita gente, colocando aqueles loucos que a gente sempre fala, com menos é mais. É mais. Concordo. Né? Isso. Otimiza a dieta, otimiza treino, né, irmão? Tira a droga, ou tirar, dessa forma, cuidado com esse tirar, né? E sabe-se que
texto abaixo, né, do nível fisiológico, o risco cardiovascular saiu também. deletário, Quanto tal como... Fala, meus amigos, Ramondino na área. Estou aqui na academia do André, da Dorian. Gente, que academia foda, mano. Academia old school puro, né? O clima aqui é muito foda, muito bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo bom aí pra vocês conferirem um pouco da história deles, tá bom, gente? Tamo junto.